Olá, tudo bem? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje vamos para mais um estudo do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje para o estudo de número 14, as leis na Bíblia. Mas antes vamos orar? Santo Deus, amado Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha nos dar o entendimento, a compreensão, o discernimento das Tuas santas palavras, em nome de Jesus. Amém. As leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriam em Cristo e a perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Vamos para a primeira pergunta. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Em Êxodo, capítulo 21 e o capítulo 22, nós encontramos as leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Em Levítico, do capítulo 1 ao 4, nós encontramos as leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais, específicas para o santuário. Em Levítico, no capítulo 11, nós encontramos as leis de saúde, para a felicidade e bem-estar do ser humano. E em Êxodo, capítulo 20, os versos do 3 ao 17, encontramos a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Está escrito em Êxodo 31, verso 18. Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. Então, a segunda pergunta é: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário? Como era o santuário? Em Hebreus, no capítulo 9, os versos do 1 ao 5, nós vemos que o santuário era composto de 2 partes, Santo e Santíssimo. O pátio era um lugar reservado para o povo, e o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Terceira pergunta: com a morte de Cristo, o que aconteceria com a lei cerimonial? De acordo com Daniel, capítulo 9, o verso 27, e Efésios 2, o verso 15, Colossenses 2, verso 14, seria cancelada, né? Com a morte de Cristo, a lei cerimonial seria cancelada. Quarta pergunta: a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas quer dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus capítulo 5, verso 17 nos diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Isso foi o próprio Jesus que falou, né? Lá em Mateus 5, verso 17. Ele disse que não veio revogar a lei, ele veio cumprir. E se Jesus veio para cumprir, nós também precisamos cumprir. Precisamos obedecer essa lei que nos revela o caráter de Deus. Pergunta de número 5. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Em João, no capítulo 15, o verso 10, e em Tiago, no capítulo 2, os versos do 10 ao 12. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus, ele guardou essa lei e ele nos instruiu, nos ensinou também
aguardar para permanecermos no amor de Deus. Pergunta de número 6. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Em Romanos, no capítulo 3, e o verso 31. Não, a fé em Cristo não anula a nossa obrigação de seguir os mandamentos, porque somos salvos pela graça, mas somos julgados pela lei. Entendeu? 7ª pergunta. O que Jesus espera dos seus seguidores? Em 1 João, no capítulo 2, e o verso 6, 1 João, capítulo 5, verso 2 e 3, e Eclesiastes 12, e o verso 13. O que Jesus espera de seus seguidores? Então, Jesus, ele espera que, diz a palavra de Deus, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos, que não são pesados. Então, quando ele diz que é o dever de todo homem, é todos. Não é só os crentes, não é só os evangélicos, não é só os pentecostais, os adventistas, é todo mundo tem a obrigação de guardar os mandamentos de Deus, de obedecer à lei de Deus. Os que não guardam, os que não obedecem, é por desobediência os mandamentos de Deus. Pergunta de número 8. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Vamos ver quais são os benefícios? No Salmo 19 e o verso do 7 ao 11. Alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é o resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e faz-o por amor. Então, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, obedecer a Deus por amor e não por obrigação. Veja aí também em João 14, o verso 15, em Gálatas 2, verso 16 e Romanos 3, 31. Não acredite só nas minhas palavras, confira na Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Vamos para a recapitulação? Vamos ver o que aprendemos hoje nesse estudo? Nós vimos que hoje nesse estudo aprendemos. Existem 4 tipos de leis na Bíblia. Primeira, leis civis. Segunda, leis cerimoniais. E terceira, lei de saúde. As leis de saúde, né? Essas leis foram escritas por Moisés. O 4º tipo de lei é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedras. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguiu os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Entendeu aí, meu irmão? Pois que Deus te abençoe e vamos para o compromisso de fé? De acordo com o que estudamos hoje, você aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Você crê que Jesus está te guiando para conhecer toda a verdade? Você quer a partir de hoje seguir os mandamentos de Deus? Se a sua resposta é sim, amém por isso. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te conduza em toda a verdade. Amém? Até o próximo estudo.